Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Aloysio Cândido, sou advogado e estou aqui para falar com você mais um pouquinho sobre os direitos do trabalhador. Nós estamos numa época bastante difícil, essa época em que nós estamos vivendo ainda os efeitos da pandemia. A Covid-19 continua, por mais que tenha diminuído, continua fazendo vítimas, ainda continua trazendo sofrimento para as famílias e também tem trazido sofrimento para os trabalhadores. O que acontece? Nós temos discutido ultimamente a respeito da Covid como doença do trabalho, como doença ocupacional. Nós sabemos, e eu tenho que deixar você que é trabalhador ciente disso, que é preciso se formar um nexo causal. O que é o nexo causal? É a ligação entre uma contaminação por Covid, por exemplo, com o ambiente de trabalho. Isso seria o nexo causal que iria transformar uma contaminação por Covid em doença ocupacional, doença do trabalho. E aí, o que acontece? De repente você se afastou do trabalho, de repente você foi afastado por problemas de saúde, esteve até internado, conseguiu se recuperar, ficou com sequelas, e de repente quando volta ao trabalho, quando recebe alta, aí você é dispensado. Vamos dizer que seja dispensado sem justa causa. E aí, como é que fica essa situação? De repente você se contaminou lá dentro do ambiente de trabalho. É necessário que você tenha formas de provar que houve uma ligação da sua contaminação com o ambiente de trabalho. Alguém que estava contaminado, alguém que antes de você chegou a ser internado, alguém que apresentava sintomas, alguém que foi afastado e que eventualmente compareceu ao trabalho, outras pessoas que de repente se contaminaram também. Tudo são indícios que terão que ser, é claro, você vai arrumar um advogado de confiança, terão que ser analisados pelo juiz. É preciso nós tomarmos consciência disso, e você, trabalhador, precisa saber dos seus direitos. Se você se contaminar com a Covid dentro do ambiente de trabalho, a sua doença se tornou uma doença ocupacional e te dá estabilidade de 12 meses quando você receber alta do INSS, do seu médico, quando você voltar à ativa novamente, você tem uma estabilidade provisória de 12 meses, tá? Eu queria trazer esse pequeno bate-papo aqui, porque nós estamos vivendo ainda essa questão da preocupação com tantas dispensas que estão acontecendo ultimamente do trabalhador. O governo mente quando fala que houve diminuição do desemprego. Nós estamos vendo um grande número de dispensa, muitas empresas dispensando os funcionários e muitas empresas não pagando corretamente os direitos trabalhistas desses funcionários dispensados. E isso tudo precisa ser colocado na balança. Você precisa se preparar no seu ambiente de trabalho. Faça provas de tudo aquilo que foi estranho no seu ambiente de trabalho, você anotar, você registrar as atividades estranhas, as atitudes estranhas, o assédio moral, as ordens que porventura sejam ilegais e que foram dadas para você durante o ambiente de trabalho. Se você não guardar isso, você dificilmente vai conseguir fazer provas suficientes para ser bem sucedido num litígio
num dissídio trabalhista. Eu deixo aqui o meu recado para você, gostaria que você pensasse sobre isso. Nós estamos advogando na área trabalhista, mas também estamos orientando, além de advogado, eu também sou professor. E este vídeo é para dar instruções para aquelas pessoas que não têm conhecimento muito a respeito dos seus direitos. O nosso canal aqui, os nossos podcasts, são todos no sentido de orientar o trabalhador, o cidadão, sobre seus direitos. É por isso que esse quadro se chama Meus Direitos. Você vai ouvir este quadro, você vai ouvir as nossas falas, os nossos desabafos, as nossas orientações, sempre, ou aqui neste vídeo, nestes vídeos no nosso canal, ou então nos podcasts que você pode ouvir nas plataformas, até sem parar o que você está fazendo. Você coloca lá e presta atenção. Nós sempre vamos estar trazendo dicas especiais para você aqui. E se você, por acaso, tiver alguma dúvida sobre direitos trabalhistas, sobre direitos civis, enfim, se você tiver alguma dúvida sobre os seus direitos de cidadão, aqueles direitos fundamentais que estão elencados lá na nossa Constituição, procure um advogado da sua confiança, tá? E sempre acompanhe as nossas enquetes, as nossas falas aqui nesse canal e nos nossos podcasts, porque nós sempre vamos dar dicas de como resguardar o seu direito, tá bom? Eu aguardo você no próximo vídeo, aguardo você no próximo podcast, aguardo você em nossas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho e aqui fala não um professor, não um advogado, eu aqui quero falar com você como professor, como um amigo, como um cidadão como você, mas principalmente como uma pessoa que quer que você tenha os seus direitos resguardados, os seus direitos de cidadão, os direitos da sua família, os direitos que muitos insistem em negar para nós. E nós temos que ficar gritando para poder buscar esses direitos de volta. Um abraço a todos, aguardo você no próximo vídeo ou podcast, aguardo você nas nossas próximas mensagens para falar dos meus direitos, dos seus direitos, dos nossos direitos, aqui nesse bloco que se chama Meus Direitos. Um abraço a todos, fique com Deus.